Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. 1, 2, 3, abertura, observadores. Bom dia, está começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui pela TV Correio, SBT, e em uma semana muito feliz para os brasileiros, por finalmente entrarmos na lista dos países que possuem vacinação contra a Covid-19, ou o novo coronavírus, e já temos aí uma semana, né, da vacina sendo aplicada já nos profissionais de saúde e outros prioritários, né, dessa primeira fase do plano de vacinação nacional e plano de vacinação também aqui do estado do Pará. Para o nosso bate-papo de hoje, a gente conseguiu trazer um amigo muito querido, que a gente tem um enorme respeito como profissional, que é o Dr. Alex Freitas, infectologista, que por muitos anos militou aqui em Marabá, no Hospital Regional do Sudeste do Pará, e que também é um empresário na sua vida pessoal da área de vacinação. Ele tem uma empresa de vacinação que tem sua sede aqui em Marabá, que é a Imune, então ele entende também muito de vacinação, e tivemos a oportunidade de fazer esse convite a ele, aceitou participar conosco, diretamente lá de Fortaleza, no Ceará, onde hoje ele reside, e vamos bater esse papo, então, com o doutor Alex Freitas. Vamos trazê-lo aqui para a tela. Doutor Alex, bom dia, bem-vindo ao programa Observadores. Bom dia, Patrick. Muito obrigado pelo convite. Na verdade, esse convite é uma ordem. A gente está sempre às ordens aqui do amigo para a gente bater um papo, conversar um pouco sobre o assunto que a gente possa acrescentar ao seu nobre público. De âmbito geral, né, genérico, mas eu queria que as pessoas entendessem a sua relação com o Marabá. Foram quantos anos aqui na cidade? Eu fiquei 11 anos e meio em Marabá, né? Não sou marabaense de nascimento, mas me tornei um marabaense de coração. Por questões familiares, eu precisei me mudar de cidade, né? Tive problemas de saúde na família da minha esposa, e aí ela que é de Fortaleza, acabei me mudando para cá por essa razão. Então eu fiquei 11 anos e meio, tenho muita saudade da região, da cidade, dos amigos como você que detinha aí, e a gente está sempre com a cabeça voltada para o sul do Pará, para Marabá, até mesmo porque, não só os amigos, como você falou na introdução aí, a gente ainda tem negócios na cidade, a gente investiu na cidade, a gente acreditou na cidade, na região, na época a gente acreditou e continua acreditando, então a gente tem um pé ainda dentro da cidade, da região, para mostrar que a gente não só tem saudade, mas que a gente confia no potencial dos marabaenses, no potencial econômico da região. A gente tem eu tenho um filho marabaense, então, e muita saudade também de Marabá. Muita saudade. Que bom, doutor. É isso, gostei. Eu queria realmente dar essa contextualizada para as pessoas entenderem a sua relação com o Marabá. E até porque a sua empresa, a Imune, foi a primeira empresa particular de vacinação na cidade, né? Eu não sei, eu acho que continua, não sei se já existe outra empresa do ramo aqui na cidade. Então foi um meio visionário da parte de vocês. Sim, a gente abriu no meio do ano de 2008, em plena crise econômica mundial também, uma outra crise financeira, e nós fomos os pioneiros no sul-sudeste do Pará, e claro, em Marabá. Sim, a gente continua como a única clínica exclusivamente voltada para a vacinação, né, no sul e no sudeste do Pará, no quesito serviço privado. E a gente já, depois de Marabá, a gente expandiu para Parauapebas, já tivemos uma unidade em Canaã dos Carajás, essa unidade já não tem mais, por uma questão de logística, temos uma unidade em Belém, temos uma unidade em Salvador, na Bahia, e em breve mais uma unidade ainda na capital baiana, dentro de um grande shopping que foi inaugurado agora na pandemia, a gente está inaugurando essa unidade, ou seja,
os tentáculos que começaram, né, de uma empresa que Uhum. começou em Marabá, ou seja, ela é genuinamente marabaense, eles estão se expandindo do Brasil afora, graças a Deus. Doutor, por que que eu quis destacar isso? Não é por propaganda, né? Mas para as pessoas entenderem, porque a gente vai conversar bastante aqui sobre vacinação, as pessoas entenderem o nível o seu nível de conhecimento sobre manipulação de vacinas, né? Sobre distribuição de vacinas. Então, isso será muito importante no nosso bate-papo de hoje. Mas eu começaria pelo seguinte: o senhor, como infectologista, né? Até por algum tempo, na sua passagem por Marabá de 11 anos, que o senhor destacou aí, foi por muito tempo o único infectologista em Marabá, na cidade, dentro da área de Marabá. E o senhor, com certeza, desde o início da pandemia, está lidando com isso no seu dia a dia aí em Fortaleza, né? Como é que o senhor vê hoje o nosso nível dos profissionais de saúde e talvez hoje nós sejamos mais preparados para lidar com isso, né? Como é que o senhor vê, que balanço que o senhor faz desse período aí de já pelo menos um ano da gente convivendo com essa nova realidade de uma pandemia de escalas mundiais? Sim. Como você também destacou aí, a gente já trabalhou junto, fazendo matérias, diversos assuntos, né, capitaneados por você, é, nesse canal e em outros canais também, né? E a gente já conversou muito sobre diversos temas. Essa é a primeira vez que a gente fala sobre o tema da pandemia, e a gente vê esse ano de 2020, como já virou um clichê, foi um aprendizado para todo mundo. Os profissionais não sabiam lidar, nem mesmo os infectologistas como eu, não sabiam lidar direito com a doença, que é uma doença, nesse formato, é uma doença nova, muito embora a sua transmissibilidade ela seja parecida com a da influenza, mas ela tem uma transmissibilidade ainda maior, porque não só pela via respiratória, mas como também pelo contato com objetos, com outra pessoa, enfim, isso é uma situação nova porque que a doença se torna de extrema virulência, ou seja, um poder de transmissão e de adoecimento muito grande, o que é muito difícil. Você imagine que você tocar num objeto e uma outra pessoa tocar no objeto que você tocou já está sob risco de adoecimento daquele problema. Então, isso é muito complicado. Nesse contexto, as pessoas foram aprendendo como lidar com a doença, sua forma de transmissão, suas, seu quadro clínico, o tratamento, que até hoje não existe um tratamento eficaz para a doença, e os profissionais de saúde que antes eles começavam a tratar, a lidar com os pacientes todo paramentado, etc. Ainda há necessidade dessa paramentação. Foram aos poucos sabendo lidar do ponto de vista terapêutico. Repito, ainda não existe um esquema específico de tratamento que seja de tratamento etiológico, ou seja, que vá matar o coronavírus, mas as complicações relacionadas à doença, os profissionais já estão mais gabaritados, sejam eles infectologistas, intensivistas, até mesmo clínicos, nas suas unidades de saúde. Hoje é um cenário um pouco mais confortável, muito embora a gente esteja observando aí que ainda há muitos desafios a serem encarados. Certo. Doutor, e o senhor particularmente, né, o seu contato com a doença, chegou a ficar doente no seu dia a dia? Viu muitos colegas também serem atingidos pela doença? Infelizmente, muitos colegas tombaram, né, na linha de frente, é, pessoas conhecidas. Eu não tive nenhum familiar que adoeceu gravemente, mas amigos morreram, colegas nos deixaram, na linha de frente ou não. Enfim, mas eu particularmente, apesar de trabalhar em um hospital de doenças infecto-contagiosas aqui em Fortaleza, onde eu trabalho no setor de emergência, ou seja, o primeiro atendimento é dado por mim, eu trabalho na enfermaria, ou seja, quando ele se interna, quem vai cuidar dele sou eu lá dentro, e também trabalho na UTI, ou seja, se ele
depois que ele é admitido por mim, se ele for internado, ele é visto por mim, e se ele agravar, ele vai para a UTI, onde eu também vou cuidar daquele caso. Então, eu vejo o paciente de três formas. Claro que não só eu faço isso, evidentemente, outros profissionais fazem, mas em momentos diferentes eu trabalho no setor de emergência, no setor de enfermaria, no setor de UTI também, e no ambulatório, uma vez por semana. Eu, apesar dessa extrema exposição, eu nunca peguei o coronavírus, eu não tive nenhuma queixa relacionada à doença, eu já fiz 6 exames e nenhum exame negativo, nenhum exame positivo, todos os exames negativos, inclusive, felizmente ou infelizmente, eu não sei, o marcador que iria conferir imunidade, esse também está zerado, ou seja, eu não tenho nenhuma imunidade contra a doença, é sinal de que realmente eu nunca tive contato com ela. Eu fiz um exame a título de uma pesquisa, que o nosso hospital é muito engajado em pesquisas científicas, então eu participei de uma pesquisa e o resultado desse e precisaria fazer um exame de sangue para saber se eu tinha tido contato com a doença, para saber se eu tinha anticorpos contra a doença, e o resultado foi que eu não tinha anticorpo nenhum. Ou seja, eu estou fazendo bem direitinho a minha parte no tocante à questão do cuidado, da prevenção, distanciamento, uso de máscara, álcool gel, até aqui eu tenho me comportado bem direitinho. Um rapazinho. Que bom, que ótima notícia. Doutor, no último domingo, né? Hoje 7 dias, né? Depois nós tivemos aquela situação da reunião da Anvisa, que foi acompanhada por todo o Brasil, né? Ao vivo, acho que nunca uma reunião técnica foi tão assistida, né? Tão acompanhada pelo brasileiro. Anvisa, que é um nome, né, antigamente mais restrito, nós da imprensa conhecemos muito, mas o grosso da população não sabia nem o que a Anvisa fazia da vida, né? E agora passou até a conhecer melhor, isso é bom também nesse sentido. Mas me chamou muita atenção a abertura daquela reunião da Anvisa, em que o diretor-geral, ele fez um discurso, né, obviamente, falando sobre aquele momento, destacando o papel da Anvisa, que era um papel eminentemente técnico, né, não político, e evidentemente técnico, e ele destacou, e isso me chamou muita atenção, que o advento da vacina não deve mudar o hábito os nossos hábitos em relação à prevenção. Ele chamou a atenção da sociedade que devemos continuar, né, com esses hábitos de higiene, participando, né, usando máscara e outras coisas. A nossa vida não muda automaticamente pelo advento da doença. Então, achei isso muito importante, essa fala dele, de que as pessoas, por existir agora uma vacina, não relaxem, e que é muito importante a participação da sociedade. É verdade, chamou atenção mesmo isso aí dele. A gente tem a sensação de que tudo está resolvido a partir do momento que a vacina chegou lá em São Paulo, que aquela enfermeira tomou a vacina lá, que ela tomou a vacina lá e que o meu problema aqui está resolvido. A sensação de muita gente é essa, não, ela tomou a vacina, está tudo certo, não tem mais nem coronavírus, mas não é bem assim. Infelizmente, a vacina chegou, os grupos prioritários, eles serão, o nome já está dizendo, terão prioridade para tomar a vacina, consequentemente, um grupo considerado não prioritário vai ficar para o final da fila. Existe uma consultoria que foi feita, e essa consultoria estima que até o mês de outubro deste ano, 70% da população brasileira estará vacinada. Mas isso é uma estimativa. Bom, isso já é muito bom, porque 70% da população brasileira vacinada significa dizer que vai existir uma barreira maior, uma dificuldade maior do vírus se propagar na população, na sociedade. E aqueles que não foram contemplados, ou seja, os 30% restantes a partir de setembro, outubro, que foi quando deram essa estimativa, que não é um dado meu, esses 30% eles serão contemplados com o tal do efeito rebanho, ou seja,
por tabela, eles vão estar protegidos, não imunizados, mas eles vão estar protegidos porque ele vai conviver com pessoas que vão estar vacinadas. Se essas pessoas estão vacinadas, essas pessoas não vão adoecer. Se essas pessoas não vão adoecer, não vão levar a doença para dentro de casa para aquele que não foi vacinado, por exemplo. Então é assim que funciona o efeito rebanho. Mas, voltando ao quesito inicial que você trouxe, a pergunta inicial, infelizmente a gente ainda vai precisar, por um tempo, manter esse hábito de lavar as mãos, usar máscara, lavar as mãos, que eu quero dizer, lavar as mãos com mais frequência, com água e sabão, usar álcool gel, depois que a gente pega na maçaneta do carro, na maçaneta da porta, pegar em dinheiro, apertar a mão de uma pessoa, que é um hábito que a gente até já nem está fazendo mais. Então, infelizmente, a gente vai, eu concordo com as autoridades da Anvisa, né? Eu acho que isso a gente ainda precisa manter, pelo menos até que a gente tenha uma segurança da ciência maior em relação, claro, à eficácia da vacina. A gente não pode perder de vista que as vacinas já estão em campo, mas o estudo continua, né? Existe a famosa fase 4, que eu coloco aqui, que são 3 fases de pesquisa da vacinação, mas a fase 4 é como se fosse a vera, como se fosse valendo, ou seja, no momento em que as pessoas estão sendo vacinadas, elas estão sendo monitorizadas sobre efeitos colaterais, sobre potência, sobre reações adversas, e isso não deixa de ser uma investigação, uma pesquisa, que não é privilégio dessa vacina. Na verdade, medicamentos de outras vacinas, eles também passam por isso. As observações não se esgotam depois que o produto é comercializado, depois que ele vai para a prateleira da farmácia. Então, você já deve ter, e o seu público em casa também já deve ter visto, um remédio que o fabricante precisou retirar da prateleira, precisou retirar do mercado. Quer dizer, estudos, mesmo depois de anos de comercialização do produto, mesmo depois de anos, esses estudos mostraram que aquele produto pode apresentar um efeito adverso X perigoso que pode fazer com que o produto seja recolhido. Exemplo, por exemplo, colocarei aqui também como exemplo, os carros que apresentam, que são necessários fazer o tal do recall, né, que é aquele chamamento de um veículo que foi vendido, compareça à concessionária tal, para que você faça a troca do amortecedor dianteiro direito e por aí vai. Então, esse período que não se sabe ainda, de quanto tempo a gente ainda vai ficar com esses hábitos de distanciamento, de uso de máscara, de álcool gel, não se sabe ainda, mas eu creio que até que boa parte da população do nosso planeta esteja vacinada, protegida, a gente ainda vai precisar continuar adotando essas medidas, Patrick. Certo. Doutor, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo, hoje num bate-papo importantíssimo aqui sobre a Covid-19, falando com o doutor Alex Freitas, que é infectologista, nosso amigo, que por muitos anos conviveu aqui em Marabá e que é também um especialista aí em doenças infecciosas. Vamos trazer aqui de novo o doutor Alex para a tela. Doutor, a gente encerrou o último bloco falando aí sobre, né, essa questão de que a vacina não resolve todos os problemas de imediato, né? E o senhor citou aí o público prioritário da fase 1, né? Vamos destacar aqui que esse público prioritário são quem? Profissionais de saúde, porque estão na linha de frente, né? Então, o senhor, por exemplo, está nesse grupo, né? Assim como todos os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros que trabalham nos nossos hospitais, maiores de 60 anos, né? Principalmente quem tem comorbidades, né? O senhor vai já explicar para a gente essa história da comorbidade, e também população indígena aldeada, né? Então é aquela população indígena, não basta ser indígena, né? Às vezes aquele indígena que convive na cidade, ele vai estar no meio aí da população em geral.
né, aquela população indígena que vive em aldeias, né, porque o potencial de alastramento da doença dentro das aldeias é muito grande, né, a gente sabe que os indígenas têm uma imunidade menor para algumas doenças, né, por viverem em aldeias, então está aí também essa outra categoria, né. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, doutor, sobre a rapidez com que a gente chegou, né, esse resultado de termos aí são mais de 10 vacinas já, né, no mundo, em desenvolvimento para Covid. Eu sei que o desenvolvimento de uma vacina para a doença é um processo aí que leva pelo menos 5 anos, né? Então, o que aconteceu também em relação à Covid é algo inédito na história do mundo, né? De se conseguir um número tão grande de resultados, né, de vacinas diferentes para essa doença num espaço de tempo tão pequeno, né, e em menos de um ano se conseguir ter um imunizante para fazer frente a essa pandemia que também é de proporção mundial. Os grupos prioritários, segundo os dados do próprio Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Imunizações, que é o PNI, como você falou aí, os trabalhadores de saúde, pessoas, na verdade, pessoas que têm mais de 70 anos, depois pessoas, tem uma sequência aí que eu talvez não esteja tão familiarizado, né, nosso público também pode verificar isso, pessoas acima de 70 anos, pessoas acima de 60 anos, depois no segundo momento, no terceiro momento, pessoas com comorbidades, eu já explico, e os indígenas, como você colocou aí, aldeados. Não basta ser indígena, tem que estar aldeado. Então, considerando esse público, pessoas com mais de 70 anos, pessoas com mais de trabalhadores de saúde, indígenas aldeados, pessoas que vivem em asilos, pessoas com mais de 70 anos que vivem em asilos, por exemplo. Então, se você pegar esse cenário aí, essa listinha, você vai observar que as pessoas não vão precisar ir à vacina. Provavelmente a vacina que vai até as pessoas, porque os profissionais de saúde estão nos hospitais, nos postos de saúde. Então, a caixinha de isopor, né, de vacinação, ela vai até o posto ao hospital. Na caixinha de isopor, né, o serviço itinerante vai até a aldeia, vai até o asilo. Então, nesse primeiro momento, provavelmente a vacina vai até essas pessoas. As comorbidades, as pessoas com comorbidades, são pessoas que são doentes de algum problema crônico. Exemplo, os diabéticos, os portadores de doenças respiratórias crônicas, os imunossuprimidos, os hipertensos também vão entrar nesse grupo. Enfim, pessoas que têm alguma doença crônica, que precisa tomar remédio diariamente e estão, portanto, sob algum tipo de tratamento crônico. Claro que a gente não está falando aqui de doenças agudas. Eu tive uma unha encravada, uma sinusite, isso não é comorbidade importante que justifique ser considerado grupo prioritário. Então, são esses os grupos prioritários que encabeçam a lista nesse primeiro momento do governo federal. Doutor, o senhor tem plena confiança de que, é lógico que nós temos aí anos e anos de experiência em vacinação em massa, né? O Brasil não é nenhum iniciante, né, nesse quesito, né? Nós temos aí uma rede, somos o país que mais imuniza, né? Temos aí uma rede imensa, lidando com uma série de doenças, então isso é histórico, eu não tenho dúvida disso, mas o senhor acredita que nós precisaremos de algum cuidado a mais na distribuição dessa vacina, até levando em conta também o alvoroço que está das pessoas, né, em quererem ter o acesso rapidamente à vacina? O senhor imagina que o governo deva ter um cuidado adicional, algum tipo de cuidado adicional? Eu acho que o governo até já está tendo, se é que eu entendi a pergunta, em escoltar a vacina, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar de alguns estados, eles estão tendo cuidado, sim, de escoltar a vacina, porque a gente não sabe o que, pode acontecer, infelizmente. Isso não só no Brasil, parece que em outros países também houve a necessidade dessa escolta, para que chegue com segurança, para que não haja alvoroço, corrida até
o laudo do caminhão para que a pessoa receba a vacina, não é assim que funciona, tem uma ordem. Como eu já disse, trabalhadores de saúde na primeira fase, idosos acima de 75 anos, pessoas com mais de 60 anos que vivem em instituição de tipo asilo, a população indígena na primeira fase, na segunda fase, pessoas entre 60 e 74 anos, na terceira fase, pessoas com comorbidade, como eu falei, e por aí vai. Então, sim, esse tipo de cuidado talvez seja necessário, como até o governo já adotou esse cuidado aí. Mas, fora isso, o nosso Programa Nacional de Imunização, o PNI, ele é campeão, é um craque nesse know-how aí. O Brasil é referência em aplicar vacina, a gente não está engatinhando, ao contrário, a gente já está bem escolado nesse quesito. É um programa que funciona muito bem, haja vista a campanha de vacinação da gripe, a campanha de vacinação contra o HPV, a campanha de vacinação contra o sarampo, e essas pessoas, já existem os serviços que ficam na atenção básica, que são os postinhos de saúde. Cada postinho de saúde, via de regra, tem sala de vacina, e nessa sala de vacina já tem uma estrutura logística pronta para receber qualquer tipo de insumo, pelo menos desses que foram autorizados recentemente, né, ontem, eles já estão prontos para receber essas vacinas, as pessoas já sabem como aplicar. Os outros insumos, que são as agulhas, as seringas, são constantemente adquiridos pelos municípios, pelos estados, ou seja, a estrutura está montada, as pessoas sabem como fazer o serviço, então é só chegar à sua vez, com calma, com paciência, que as coisas vão acontecer para aqueles que estão ansiosos pela tomada da vacina, o que é natural. Certo. Doutor, foram dois tipos de vacina foram aprovados, né, aqui para o Brasil, nesse primeiro momento, emergencialmente pela Anvisa, que são a de Oxford, né, produzida pela AstraZeneca, e também essa produzida pelo Butantan, né, com a empresa chinesa Sinovac, que é a Coronavac. A Coronavac, ela tem um nível de eficácia aí que foi considerado em pouco mais de 50%, né? E eu creio que isso aí deixa as pessoas em casa um pouco confusas, né? Poxa, como é que uma vacina de só, né? Um pouco mais de 50% vai servir, né? Então, há muita essa discussão entre a população mais leiga, né? Mas o que eu vejo muitos especialistas falarem é que, em termos de o que significa para a gente, que teremos de imunizar mais pessoas, né? Já que o potencial da vacina é um pouco mais baixo do que o que era esperado, o que significa que para a gente ter um resultado mais satisfatório, teremos que imunizar uma parcela da população maior. O senhor falou aí em uma meta de 70%, né? Eu creio que, eu vejo que está dentro do que eu já vi muitos especialistas falando que nós vamos precisar chegar da nossa população. Porém, de outro lado, a gente vê uma campanha muito forte aí, até de fake news, né, no sentido de que, vacina vai transformar alguém em jacaré e outras bobeiras e tolices que a gente tem ouvido e que, infelizmente, né, embora a gente consiga enxergar, nós todos mais esclarecidos, consigamos enxergar de primeira que se trata de fake news e de uma campanha tola e vil, mas devemos lembrar que uma enorme parcela da população menos instruída leva a sério esse tipo de coisa. Como é que o senhor vê essa barreira aí para a nossa sociedade? Perfeito, Patrick. Essa questão da fake news, das notícias falsas, não é de hoje nem de ontem. As vacinas vêm sofrendo esses duros golpes há décadas. Você deve se recordar
que quando Fernando Henrique Cardoso, o então presidente da República, ele passou a adotar a vacina da gripe para os idosos, os próprios idosos, ou seja, aquelas pessoas com mais de 60 anos, elas se recusaram a tomar a vacina porque corria a boca miúda uma notícia Sim. falsa, por conta de fake news, de que seria uma vacina para matar os idosos, para que o governo Fernando Henrique Cardoso, né, o governo federal, economizasse dinheiro de aposentadoria. Sim. Sendo que, na verdade, era justamente o contrário, que o governo, claro, obviamente, com base em ciência, queria que as pessoas idosas tomassem a vacina da gripe, para que elas evitassem o adoecimento não só da gripe, como da gripe e de suas complicações, que poderiam trazer pneumonias, etc. Afinal de contas, uma das principais causas de morte do idoso são as doenças respiratórias, pneumonias, Sim. etc. E com a gripe, muita coisa começa, né? Começa com a gripe, aí depois vem a pneumonia, uma infecção generalizada, a internação, óbito, etc. Então, muita gente se beneficiou dessa vacina e continua se beneficiando por conta dessa iniciativa que foi tomada lá ainda no final da década de 90. Mas as pessoas... Essa conversa continua na rua, viu? Lhe digo que a gente ainda ouve muitos idosos reproduzindo, né? Hoje em dia, ainda com medo da vacina da gripe até hoje, porque continua esse tipo de conversa na rua. Você vê os efeitos nefastos de uma fake, de uma invenção desse nível. Verdade. E parece que essa notícia falsa, ela criou filhotes, porque recentemente foi dito que a vacina contra o HPV, se não me falha a memória, poderia causar autismo, e outras vacinas também poderiam causar outros sintomas, causar paralisia nas meninas que tomavam vacina contra HPV, enfim, tudo notícia falsa, né, comprovado pela ciência, de que só benefícios essas vacinas podem trazer. Claro que efeitos colaterais existem, mas eles são mínimos quando eles existem, e muito raramente um efeito colateral ou outro um pouco mais grave, mas isso também, como eu disse, é extremamente raro. Sobre essas vacinas que estão sendo apresentadas agora à nossa população, elas são de uma tecnologia já amplamente utilizada em outras vacinas. Para você ter uma ideia, essa Coronavac, que é do laboratório chinês Sinovac, ela utiliza vírus inativados. Ou seja, outras vacinas já fazem essa tecnologia há 7 décadas, pelo menos. Então, não é novidade. Então, o know-how para a produção dessa vacina já é conhecido. Os efeitos colaterais, todo mundo está careca de saber quais são os efeitos colaterais, os poucos efeitos colaterais. Ou seja, é um produto extremamente seguro. Eu estou com os meus 2 braços aqui, pronto para receber tanto uma quanto outra vacina. Doutor, ninguém vai morrer tomando vacina contra a Covid, então. Correto, ninguém morre tomando vacina. Agora, a gente não pode dizer o mesmo se a pessoa não tomar. Certo. Não é verdade? Então, mesmo o mais negativo, o mais cético, pode ter certeza que mal não fará. Mal não fará. É um produto seguro, como eu já disse, é um produto que já tem, no caso da Coronavac, que já está sendo aplicada no povo aí, ela é um produto que tem uma tecnologia já conhecida há mais de 7 décadas, pelo menos. É um produto que pode ser dado, inclusive em pessoas que têm problema de imunidade baixa, uma segurança, quer dizer, se a pessoa faz quimioterapia, tem transplante de órgão, etc., essas pessoas podem sim se beneficiar desse tipo de vacina, de tecnologia dessa vacina, que por acaso está nessa Coronavac. É uma vacina de armazenamento habitual, ou seja, você pode conservar ela entre 2 e 8 graus numa geladeira, numa câmara fria, de preferência uma câmara fria exclusiva para vacina, com temperatura variando entre 2 e 8 graus. Ou seja, eu ouvi que o próprio tipo da embalagem que está sendo, na qual ela viaja, né, quando está sendo distribuída pelo país, o potencial de manutenção dela de temperatura é de 72 horas, que é também bom, né? Exato.
como a gente já falou no início do programa, você já fez essa introdução, a gente tem esse know-how aí de trabalhar com vacina na nossa clínica particular, e sim, quando a gente solicita as vacinas do nosso fabricante, eles têm até 72 horas para nos entregar, eles entregam com prazo muito menor, e a gente verifica a temperatura assim que a vacina chega. Se ela tiver com a temperatura ok, a gente recebe a vacina e coloca na nossa câmara fria. Se a vacina não tiver ok, após essa verificação, a gente devolve a vacina para a gente não ficar com produto de qualidade duvidosa, no caso da nossa clínica. Mas certamente é assim que vai ser feito também com a vacina que está sendo, já está voando pelos céus do Brasil. Ela vai chegar no posto de saúde, ela vai ter sua temperatura verificada, só para confirmar que ela foi transportada de forma correta, como você falou aí, na temperatura esperada para aquele tipo de imunobiológico, e ela vai ter sua temperatura verificada antes de ser armazenada, e, claro, isso dá uma garantia para que o produto que está naquela seringa, ele seja um produto que se deseja aplicar no paciente. Doutor, a gente estourou o tempo desse bloco, nós vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida, aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo, uma semana muito especial para o Brasil, com o início, finalmente, da imunização da nossa população contra o novo coronavírus, contra a Covid-19, e é esse o nosso tema de hoje, conversando aqui com o médico infectologista, Dr. Alex Freitas. Vamos trazer o Dr. Alex aqui de novo para a tela. Eu queria só destacar para vocês que estão nos assistindo que durante esse período de pandemia nós não estamos gravando no nosso estúdio, porque isso exigiria, né, uma série de cuidados, teria que estar entrevistando de máscara e tudo mais, e a gente aproveitou então esse período de pandemia para estar gravando o nosso programa nesse formato aqui, streaming pela internet, e também o que nos possibilita termos aí, ampliar o nosso leque de entrevistados, né, entrevistar pessoas ou profissionais que eventualmente não estão em Marabá. É o caso do Dr. Alex, que está conversando conosco diretamente de Fortaleza, Ceará, onde ele está radicado hoje, depois de ter passado aí 11 anos convivendo conosco aqui em Marabá e região. Dr. Alex, a gente ainda conversando sobre a vacina, que era o nosso tema aí do último bloco, num primeiro momento, a vacina não vai ser vendida de forma particular, né? Então não poderemos encontrar nas clínicas de vacinação ou numa farmácia, mas eu creio que esse momento chegará, obviamente, né? Esse cuidado do primeiro momento do governo é para que seja garantido de que o governo possa fazer valer essa classificação de prioridades, e eu acho isso correto e creio que o senhor também. Mas eu acho que mais tarde, né, quando realmente nós estivermos com a vacina já bastante avançada em termos de população, eu creio que as pessoas também vão ter interesse de se vacinar, porque eu imagino que o governo vai começar a criar situações como, né, exigir que para viajar, que para ter acesso a determinada coisa, a pessoa apresente a sua carteirinha de vacinação em dia com a vacinação de Covid, né? Creio que países farão isso também, né, para admitir viajantes, né, vindo de outros países, vão começar a exigir essa comprovação de vacinação. Então, as pessoas que eventualmente sejam mais resistentes vão ter que se vacinar, até porque vão ter a sua vida mais limitada, né, acesso a algumas coisas, se elas não estiverem vacinadas. É como você imagina também que vai ocorrer? Sim, sim. Na realidade, a gente já tem uma pequena amostra do que vai acontecer no futuro com a vacina contra o coronavírus. Não sei Sim. se, não estou muito certo, mas algumas escolas, algumas prefeituras exigem que
uma criança precisa ter o seu cartão vacinal em dia para que ele se matricule na rede pública. Então, isso já Certo. é uma barreira. Acho que é assim que funciona, né, Patrick? Algumas escolas já Sim, exigem um cartãozinho de sim. vacinação, com aquelas vacinas básicas do Programa Nacional de Imunização, que a criança tem aquilo ali já. É uma forma de estimular a vacinação daquelas crianças do ensino fundamental. Ok. E como você colocou aí, não tem dúvida, é isso aí mesmo. Para entrar no emprego, você vai ter uma certidão negativa da polícia Sim. federal, nada contra isso, nada contra daquilo, e provavelmente também vão exigir vacina contra coronavírus para você viajar para determinado país. Vão exigir vacina contra o coronavírus, talvez até o coronavírus e o teste de PCR, que hoje já é exigido, talvez ele continue sendo exigido para que você entre no país, o PCR nasal 72 horas antes de você chegar no país de destino, mas apresentar a carteira internacional de vacinação, como em alguns países já exige hoje. Por exemplo, para você entrar no Egito, você tem que ter a vacinação contra a febre amarela. Para você entrar na Tailândia também. Ou seja, você chega na imigração, eles pedem, entre outras coisas, o passaporte e a carteira internacional de vacinação. Tá. Doutor, é Então, por isso que eu não tenho a mínima dúvida de que nós realmente chegaremos a um nível de imunização grande, porque mesmo as pessoas mais teimosas, em algum grau, elas vão precisar depois comprovar que estão imunizadas. exato, é. E aí que a pessoa que não foi contemplada naquele grupo prioritário, digamos assim, uma pessoa como você, jovem, bonitão, sem doença nenhuma, tal, não faz parte dos grupos prioritários, você vai dizer, poxa, eu gostaria de me vacinar, eu estou com medo dessa doença, e aí, ou até por uma outra razão dessas que você citou aqui, viagem para o exterior, ou concurso, seja lá o que for, você vai olhar para o lado, vai olhar para o outro, vai bater na porta do serviço público, vai ter a cara na porta, provavelmente porque você não faz parte do grupo prioritário. Aí você vai recorrer para uma alternativa, que ainda não é possível por questão de legislação, estamos num período de pandemia, nesse momento não se pode pular na frente do SUS, mas as Uhum. clínicas particulares vão correr em paralelo. Eu creio que a partir do segundo semestre a gente já possa comercializar. Já vou colocar aqui de primeira mão para você que nós nos reunimos junto a uma associação de clínicas de vacinação, clínicas particulares de vacinação, e essa associação já foi visitar a Índia e já verificou, já negociou a compra de produtos, de insumos de vacina contra o coronavírus, e a nossa clínica imune já fez um empenho, a promessa de compra de cerca de 10 mil doses de vacina contra o coronavírus. E Oh, que não boa está notícia, ainda, doutor. Aham. no território nacional, mas elas devem ser Essa, comercializadas aham. efetivamente ao longo deste semestre, para que, quando as autoridades essa, essa liberarem, comercialização particular, ela vai depender de alguma autorização do governo? sim, vai precisar da autorização do governo, porque a prioridade vai ser Uhum. sempre o SUS. Então, quando eles Certo. acreditarem que que já é momento das clínicas particulares que elas possam dar sua contribuição, aí é que a gente entra, e eu estimo que seja a partir de julho. Mas isso é uma Certo. estimativa sem muita base, mas é um palpite, na verdade. O senhor citou a Índia aí, a vacina que a gente sabe que está sendo produzida lá, essa mesma de Oxford, né? A da AstraZeneca, não é isso? É, isso mesmo, é. Tá aí. Muito boa opção. Uma ótima É um notícia que o furo senhor de acabou de nos notícia. dar. Uma ótima notícia que o senhor acabou de nos dar. Doutor, o nosso tempo tá acabando, né? Mas quero ainda tirar um pouquinho mais do senhor. Eu queria que o senhor falasse, se dirigindo agora diretamente à nossa população de Marabá, população paraense, o senhor que teve um longo convívio aqui conosco, trabalhando nos nossos hospitais, trabalhando na linha de frente, no hospital de alta complexidade, como é o hospital regional. Eu queria que o senhor desse o seu testemunho para a nossa população, olhando diretamente para ele, sobre como o senhor vê a vacina, a importância da vacinação e a nossa capacidade do Estado do Pará de efetivamente imunizar a nossa população.
Eu vejo com muito otimismo esse novo momento que a gente está vivendo. Eu confio na população marabaense, no anseio de querer se proteger e, consequentemente, proteger seu familiar, seu colega de trabalho, o amigo, o vizinho. O governo federal tem sim se empenhado bastante para que as coisas aconteçam de forma positiva. Eu vi ainda hoje de manhã o representante do Executivo do Estado do Pará, o governador Helder Barbalho, junto com o ministro da Saúde, também correndo atrás. Tenho certeza que as autoridades municipais também estão ávidas e prontas para que possam executar o melhor papel possível. E a população pode ficar tranquila que o produto é seguro, o produto vale a pena a gente tomar, né, que é a vacina contra o coronavírus. A gente tem vindo aí a tragédia se espalhando, e a gente quer quebrar essa corrente, essa tragédia, né? A gente não pode deixar mais pessoas morrerem, então isso depende de cada um, ainda com as medidas sociais, de isolamento, utilização de máscara e álcool gel, e sim, vamos tomar a vacina. Eu já ofereci meus dois braços aqui para tomar qualquer uma dessas vacinas aí, porque eu estou seguro de que a gente está diante de um produto que só vai nos acrescentar, só vai nos ajudar a todos. Certo. Doutor Alex, para encerrar, eu queria que o senhor falasse como é que o senhor vislumbra, né, os próximos meses para a nossa comunidade diante dessa nova realidade e como é que o senhor vê aí, quais serão os desafios pós-vacinação, né? O senhor imagina que ainda esse ano nós poderemos retomar aquele sonho nosso de voltar a ter uma vida normal, né? O que a gente considera normal, o anti-pandemia, mas o que será a nossa vida mesmo após a vacina? Nós continuaremos sendo tolhidos, continuaremos tendo que ter alguns cuidados. Esse de curto prazo, o senhor já falou, né? Continuaremos precisando de álcool em gel, de higiene, de máscara, etc. Mas eu pergunto mais a longo prazo. Aquilo que a gente considerava vida normal, nós ainda podemos ter aquilo de volta? Sim, eu sou um eterno otimista, eu quero crer. Eu fiz uma projeção para mim mesmo, assim, bem amadora, de que a reunião de confraternização do Natal desse ano vai ser bem diferente dessa última que passou. Ou seja, com todo mundo em casa, sem máscara, podendo se confraternizar com os seus familiares. Então, eu quero crer que não. Força. Eu não estou querendo dizer que isso vai acontecer de forma irresponsável. Eu quero dizer que isso vai acontecer porque as condições vão nos proporcionar uma confraternização nesse nível, um Natal nesse nível. Então, eu volto a dizer, é um palpite, eu não tenho base científica nenhuma para falar sobre isso. Eu sou um eterno otimista, eu creio que a gente vai chegar no Natal com essa situação. Mas ainda assim, a gente ainda vai precisar, ao longo dos meses, dos anos vindouros, a gente ainda vai precisar ainda ter algumas restrições, como a gente já aprendeu com algumas pandemias, né? Os governos precisaram adotar medidas de saneamento nas pandemias anteriores, a gente teve a peste bubônica, a peste negra, a gripe espanhola, a gente aprendeu muito com isso aí. A AIDS, que é uma pandemia, a AIDS, que é uma pandemia ainda em curso, a gente não pode esquecer da AIDS, que mudou sim o comportamento das pessoas, as pessoas estão aprendendo a lidar ainda com a AIDS, né? E então, da mesma forma dessas pandemias, dessas 4, 5 pandemias que a humanidade sofreu e aprendeu, a gente vai aprender com essa e vem aprendendo. Eu entendi a sua colocação sobre a AIDS, que a gente porque a gente vai esquecendo, né, das coisas, né? Então, assim, o preservativo, né? O preservativo hoje vendido em farmácia para a gente o que é a máscara também, né? Ou seja, antigamente, né, se tinha relação sexual sem preservativo, o preservativo passou a ser uma coisa do dia a dia, do cotidiano das pessoas, né? Então, como também esses hábitos que a gente passou a ter relacionados à Covid, né, de higienização mais frequente e até o uso de máscara em algumas situações, isso vai continuar sendo uma realidade da nossa sociedade. É esse alerta que você está fazendo, né?
Os nossos avós, exatamente, os nossos avós, eles não tinham o hábito, não sabiam, achavam que não precisavam de utilizar preservativo, né, porque nem sequer sabia que tinha essa doença. E aí, nossos pais e nós começamos a usar por necessidade, por conta do risco de pegar certas doenças. E antes elas não eram compreendidas, não eram entendidas, e agora a gente sabe como é que são. Da mesma forma, esse paralelo que você colocou aí foi muito bem feito. O preservativo está para o HIV, assim como a máscara está para o coronavírus. Certo. Doutor, quero lhe agradecer pela sua disponibilidade, né? Terceira participação sua aqui no nosso Observadores, né? Agora estamos indo para o 5º ano do nosso programa, né? Já 5 anos no nosso programa, é a terceira participação sua. O senhor teve um dos primeiros observadores que eu fiz lá no início, se eu não me engano, o 3º ou 4º programa nosso, né? Aí agora, depois de centenas de entrevistas e de entrevistados, termos de novo a possibilidade dessa honra, da sua presença. Eu quero lhe agradecer demais pela participação aqui conosco, lhe deixar um abraço e dizer que o senhor é membro honorário aqui, então vai estar sempre sendo convocado pelo nosso programa. Eu que agradeço, Patrick, suas palavras. Eu nem mereço essas palavras que você colocou aí. Agradeço ao seu público da TV Correio SBT, né, do programa Observadores. Então, eu me sinto feliz em poder contribuir com alguma palavra que possa trazer ao seu público tão inteligente sobre esse tema que é tão atual e, ao mesmo tempo, palpitante. A gente está sempre às suas ordens, você sabe disso. E foi uma alegria bater esse papo gostoso aqui com você, como sempre. Como os outros que a gente teve aqui, foram papos realmente bons, e eu tenho certeza que eles acrescentaram também aos seus ouvintes e espectadores. Que bom. Obrigado, doutor Alex. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam nessa manhã de domingo, na discussão desse tema tão importante. E é isso aí, vamos seguir acompanhando aí os próximos dias, a imunização em massa que é tão necessária e tão ambicionada por todos nós. Torcer para o êxito dessa campanha nacional, dessa nova campanha nacional de imunização, e que você de casa esteja pronto, como disse o doutor Alex aí, esteja com os 2 braços aí preparados e à disposição, para que tão logo a gente esteja liberado aí, que a gente possa finalmente ter contato com essa vacina tão importante. Vacinar é um ato, eu gostei do que disse o nosso Papa, né, Francisco, é um ato não apenas por si mesmo, mas também em relação ao respeito à coletividade. Então, é essa a mensagem que a gente deixa aqui. Você falou alguma coisa, doutor? Não, só endossando aí, perfeito, é isso mesmo. Isso. E então, vamos lá, vamos seguir. Deus nos abençoe, já tem nos abençoado com essa maravilhosa notícia do advento da chegada da vacina no Brasil. Grande abraço a todos, até domingo que vem, aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.